A paz do Senhor Jesus Cristo, estamos iniciando mais uma Escola Bíblica Dominical pelo sistema online da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Londrina. E eu sou o professor Nantes. Nesse trimestre, estamos estudando a carreira que nos está proposta. São 13 lições ricas que devemos estudar durante esse trimestre e hoje nós estaremos vendo então a lição número 7, que fala sobre o perigo da murmuração. Esta lição traz como texto áureo 1 Coríntios 10:10, que diz o seguinte: E não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. A verdade prática desta lição diz que a prática da murmuração enfraquece a vida espiritual, acaba com a comunhão da igreja local e nos impede de desfrutar das promessas de Deus. A leitura bíblica desta lição se encontra em Êxodo, capítulo 16, do versículo 1 ao 7, e 1 Coríntios, capítulo 10, versículos 10 e 11. Pois bem, já deu para perceber que o título é muito interessante e que, infelizmente, faz parte do contexto histórico do povo de Deus, tanto na antiga aliança como na nova aliança. Porém, é um mal que tem que ser minimizado. O ideal seria ser extirpado, mas pelo menos minimizado, porque ele traz muito males, tanto para os envolvidos como para o corpo num todo, não é? Na introdução, o comentarista fala que há ações maléficas que vêm direto do inimigo, mas também é verdade que há as que são produzidas dentro de nós como obras da carne. E ele vai mais além na introdução. Ele diz que a incredulidade e a murmuração andam juntas. E isso é uma questão de lógica. Se estamos murmurando, é sinal que perdemos a fé naquilo que nós estávamos buscando, aquilo que nós estávamos inseridos. Se partimos para a murmuração, é um grande sinal de incredulidade, é um grande sinal que nós perdemos a fé. O ponto 1 vai trazer o enunciado seguinte: a murmuração na Bíblia. E o subponto 1, para falar sobre esse tema, diz que, ou melhor, faz uma pergunta: o que é murmurar? Pois bem, o próprio comentarista, no meio do texto, diz o seguinte: o murmurador tem o espírito dominado pelo descontentamento, desacordo, ira, queixas e oposição. É impossível a gente ter durante a nossa vida momentos que apenas venham ao encontro dos nossos anseios. Algumas questões vão nos frustrar, seja na nossa vida religiosa, seja na nossa vida doméstica, seja na nossa vida profissional, seja no contexto de escola. Em algum momento, nós vamos ser frustrados. Em algum momento, alguma demanda não vai ser atendida conforme nós queríamos. E é neste momento que nós temos que aprender a nos policiar, que nós temos que aprender a cuidar daquilo que pensamos, falamos e praticamos. Porque nós, obviamente, somos humanos, vamos sentir, de fato, o impacto de uma frustração. Mas a frustração faz parte da nossa vida e nós temos que aprender a administrar isso e não partir para a murmuração, que é um pecado, e é um pecado grave. O pecado de murmuração, além de enfraquecer a nossa vida espiritual, também altera negativamente a nossa saúde
emocional e física. Sabia disso? A partir do momento que murmuramos, a Bíblia fala que a boca fala aquilo que o coração está cheio. A partir desse momento que murmuramos, é sinal que o nosso coração está transbordando de coisas negativas. E isso nos traz prejuízos, prejuízos graves, tanto espiritualmente, quanto fisicamente e mentalmente, emocionalmente, não é? As pessoas que proferem palavras negativas, elas acabam atraindo e vivenciando aquilo que ela está falando e a sua emoção é abalada, o seu físico reflete aquilo que a emoção está sentindo, atraindo doenças, enfim, é uma cadeia de coisas negativas que pode afetar a pessoa. O subponto 2, que nós já demos uma adiantada, é o comportamento dos murmuradores. O mal da murmuração estava no meio do povo de Deus, referindo-se ao povo de Israel quando estava no deserto, entre os israelitas dos dias de Moisés. Nos dias de Jesus Cristo, com os escribas e fariseus, continuou-se esse problema da murmuração, né? E tudo isso, como nós já dissemos, traz um malefício, não só para o indivíduo, mas para o coletivo também. O subponto 3 do ponto 1, ele vai falar sobre o crente murmurador. O crente murmurador. Quando um crente se torna um murmurador, ele passa a ser um instrumento do maligno contra a obra de Cristo no mundo, permitindo ao diabo dominá-lo e usá-lo de todas as maneiras. Nós dissemos no começo que nem todas as obras são do maligno, não é? E que algumas são de nós mesmos, da nossa natureza pecaminosa, surgem de nós mesmos. No caso da murmuração, é uma delas. Todavia, o inimigo aproveita este momento nosso de fraqueza, de falha, e usa isso contra nós mesmos e contra toda a comunidade, contra a igreja. Então temos que ficar muito alerta e passarmos isso para os nossos alunos, que a murmuração dá uma sensação para quem está murmurando que ele está fazendo justiça, que ele é o que está certo, todo mundo está errado, mas na verdade ele só está atraindo problemas, tanto para ele como para toda a comunidade, para todo o coletivo. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso, com a murmuração, instruir os nossos alunos a também ensinar desta forma, né? Na sua casa, no seu reduto, onde ele está presente, que a murmuração não leva a nada, pelo contrário, só traz prejuízo. Murmurar, então, significa resmungar, reclamar. E o murmurador tem o espírito dominado pelo descontentamento, desacordo, ira, queixas e oposição. É certo que a murmuração começa pequena, mas isso pode trazer, né, um ambiente que produza descontentamento, que produza ódio, sendo que nós somos afetados, às vezes, por esses impactos que eu falei, né, de frustração, e nós temos que administrar isso. E não só administrar no nosso interior, mas conversar. Se alguém te frustrou, se alguém fez alguma coisa que você não concorda, o diálogo é o melhor caminho. Chega, conversa. Talvez a pessoa vai te convencer, ou talvez você vai convencer que ela está errada, não é? Talvez eu vou frustrar com uma situação, vou chegar para a pessoa e vai falar, não, eu fiz isso ou falei aquilo por causa dessa situação. E vai me convencer, e vai me livrar de um grande pecado que é a murmuração. Pois bem, o ponto 2 desta lição fala sobre a murmuração, impedimento da primeira geração à terra prometida. Impedimento da primeira geração à terra prometida. Você deve lembrar da história de Israel, não é? Que saiu do Egito com a mão forte de Deus através do teu servo Moisés. Porém, depois que estavam no deserto, passaram pelo grande milagre de maravilha que é a abertura do Mar Vermelho, outras coisas que aconteceram,
Grandes coisas aconteceram, que eles presenciaram. Porém, chegou no momento que eles começaram a murmurar. Murmurar contra quem? Contra Moisés, contra Arão, que foram homens levantados por Deus. Então, na verdade, eles não estavam murmurando só contra eles, mas contra o próprio Deus. Olha a que ponto nós podemos chegar, às vezes sem pensar, não é? De murmurar contra Deus, de se levantar contra Deus. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso, gente. E olha a história de Israel, o que aconteceu com eles, não é verdade? O subponto 1 vai falar sobre a murmuração contra os líderes escolhidos por Deus, que é justamente essa pequena introdução que nós fizemos. Após experimentar grande livramento, esse povo passou a murmurar contra a liderança de Moisés e Arão. Imagina vocês, uma multidão de milhões de pessoas, apenas 2 líderes até aquele momento, não é? Apenas 2 líderes que representavam ali a vontade de Deus, que representava a ordem de Deus, e todo esse povo, ou pelo menos a grande maioria, pressionando, murmurando e ainda acusando, não é? Que se não fosse vocês, não estaríamos nessa situação. Se não fosse vocês, nós estaríamos comendo cebola lá no Egito. Se não fosse vocês, nós estaríamos tendo churrasco, feijoada. Veja, que coisa, depois de ver tudo que viram, de presenciar tudo que presenciaram, isso sem falar nas 10 pragas que não atingiram o povo de Israel, apenas o povo do Egito, viram tudo isso, presenciaram tudo isso, vivenciaram tudo isso, mas assim mesmo, cada um olhando para o seu umbigo, cada um olhando pela situação pontual ali naquele momento, e levantou então um grande clamor, mas só que de um clamor de murmuração, não é? Contra Moisés e contra o seu irmão Arão. Sabemos hoje que Moisés foi um dos maiores homens de Deus na Bíblia, né? Até hoje nós falamos sobre ele, tanto é que estamos falando aqui. E assim mesmo, eles não entenderam o propósito de Deus e murmuraram. Percebemos que a murmuração sucede à incredulidade, como nós dissemos na introdução, não é? Nós sabemos que a murmuração sucede à incredulidade. Se eu estou murmurando, é sinal que eu perdi a fé naquilo que eu estou pleiteando, que eu estou buscando, que eu estou vivenciando. Então, se uma pessoa está murmurando, pode ter certeza que ela já está perdendo completamente a fé ou já perdeu a fé e precisa, inclusive, de aconselhamento, precisa de oração para que ela volte ao primeiro amor. O subponto 2 do ponto 2, ele fala sobre a murmuração contra Deus. Olha o perigo, olha o perigo. E eu confesso que na nossa humanidade, nós corremos esse risco. Qualquer um, pode ser pastor, pode ser evangelista, pode ser um membro, pode ser irmã do círculo de oração que ora bastante, pode ser o jovem, adolescente, nós todos corremos esse risco. Por isso que o melhor remédio é nos policiarmos, estarmos sempre atentos ao que estamos pensando, nem deixar chegar aos lábios, mas já no pensamento a gente administrar essa questão, não é? A murmuração contra Deus. Diante de uma circunstância difícil, é muito melhor nos dirigirmos a Ele de maneira humilde, graciosa e amorosa do que nos achegarmos a Ele com ingratidão, queixas e murmuração. Veja, como Deus nos conhece, como Ele nos conhece, de uma maneira íntegra, total, integral, em total, Ele já deixou escrito na Bíblia, olha, a hora que você quiser conversar comigo, quiser me trazer as suas lamúrias, venha mesmo, vá no teu quarto, feche a porta e se derreta perante mim. Traga as suas queixas, traga tudo que você está querendo desabafar comigo. Mas tem a maneira certa, o jeito certo, não é? Porque quando você murmura, dificilmente você murmura para Deus, você murmura para outros sobre Deus. Ou para si mesmo, né? Pior ainda.
Você chega na frente do espelho imaginário e começa a murmurar: por que Deus fez isso? Por que Deus permitiu isso? Eu sou tal. Então, vamos tomar muito cuidado. Você tem toda a liberdade. Deus não é um Deus ditador. Ele quer que você fale com Ele, mesmo porque Ele te chama de filho. E filho desabafa com o pai, principalmente quando ele percebe alguma coisa que não agradou a ele, né? E com certeza Deus vai convencer que você está errado, que eu estou errado, e que ele sabe fazer as coisas certas e fez o melhor e tem um propósito em tudo. Pois bem, com relação a Israel, continuamos aí nesse assunto, porque a lição vai encerrar, inclusive, com relação à entrada na Terra Prometida. Então, quero trazer até aqui algo para meditarmos. Não está na lição, mas é pertinente. Vejam, a Bíblia fala sobre a murmuração do povo de Israel no deserto. Aí eu pergunto, será que todos murmuraram? Será que 100% do povo murmurou? Eu acredito que não. Sempre tem aquele mais consciente, aqueles que exercitam a fé, não é? Mas a murmuração é tão grave que acaba afetando mesmo aqueles que não são agente da murmuração. Então, a murmuração acaba trazendo prejuízo, como eu já disse, para o pessoal, para a pessoa, não é? Através de doenças, através do emocional, através da doença física, através do espiritual. Ele se afasta de Deus, ele minimiza a sua fé, mas também traz problemas para o coletivo, acaba contaminando. Então, é um grupo que inflama e contamina toda uma comunidade, que eu acredito que foi o que aconteceu com Israel. A princípio, a murmuração era de um público pequeno, quem sabe lá 6, 10, 15, 20, não sei, mas acabou afetando toda aquela geração que saiu do Egito. Olha que perigo, olha que perigo. A murmuração realmente é um veneno. Pois bem, o subponto 3 diz assim: por que é perigoso murmurar? Embora a gente já falou, mas não custa repetir, não é? O perigo que a murmuração traz, além de revelar uma ausência de fé, limita a nossa capacidade de enxergar as ações de Deus em nossas vidas e no contexto em que estamos. Veja bem, o povo de Israel passou pelas 10 pragas sem nenhuma sequela. O povo de Israel foi tirado do Egito, onde era escravo, o povo era escravo, foi tirado do Egito por mão forte de Deus, passou o Mar Vermelho em terra seca, teve muitos sinais de maravilhas, água amarga se transformando em água doce, não é? Depois dessa manifestação de murmuração, Deus mandou o maná, depois mandou codornizes para eles comerem. Porém, depois de tudo isso, eles murmuraram. É muito comum a gente ficar concentrado naquilo que está acontecendo naquele momento e esquecer o histórico. Tudo que Deus já fez de bom, tudo que Deus já nos proporcionou, tudo que uma liderança já investiu em nós. Poxa, se uma liderança da minha igreja me indicou, por exemplo, para ser o líder de um grupo, tive um período de carreira sucedida, bem sucedida, para a glória de Deus. Aí depois houve um evento que me descontentou, é motivo para eu murmurar. Eu esqueço todo o histórico, eu esqueço tudo que Deus fez, eu esqueço tudo que o meu líder fez e me concentro naquele último fato. Que perigo, que ingratidão. Volto a repetir, não estou dizendo que nós não vamos sentir algum impacto de uma frustração. Vamos sentir sim, mas nós temos que aprender a administrar isso e não ignorar o que nós já recebemos. Pois bem, a murmuração então impediu a primeira geração de israelitas de adentrar na terra prometida.
Como eu disse, possivelmente a murmuração começou ali com um público pequeno, que contagiou toda a nação, e todos aqueles que saíram da terra prometida, com exceção de 2, não é? Caleb e Josué, com exceção desses, ninguém entrou na terra prometida. Olha só o perigo, olha só como pode se expandir esse mal, não é? O ponto 3 dessa lição fala sobre a murmuração, um pecado que nos impede de entrar na Canaã celestial. Que grave! Além de trazer um problema pessoal, além de trazer um problema para a nossa comunidade, para a nossa família, para a nossa igreja, para o nosso trabalho, para o nosso convívio, além disso, pode ser mais grave. Como tem aquela frase, né? Pode piorar? Pode. Pode trazer um problema para a eternidade. Para a eternidade. O subponto 1 fala que o fim dos israelitas murmuradores. Qual foi? Devido a esse pecado, os israelitas perderam de vista os propósitos divinos e não alcançaram o cumprimento da promessa. Que promessa é essa? A terra prometida. Não entraram. O subponto 2 fala sobre o destino dos murmuradores. Qual é o destino dos murmuradores? Ora, se eles não entraram à terra prometida, no caso de Israel, qual foi o destino deles? Pelo menos na vida física nós sabemos, morreram todos no deserto. Não podemos aqui dizer sobre o destino deles na eternidade, isso é entre eles e Deus, não é? Mas o fato é que aqui na terra eles não entraram na terra prometida. Será que existe alguma analogia com a nossa situação hoje? Nós estamos em busca de uma terra prometida, de um céu, de uma eternidade com Deus. E aí, como é que fica? O destino dos murmuradores. Um crente que vive praticando a murmuração já se encontra espiritualmente morto. Olha a gravidade. Um crente que vive praticando a murmuração já se encontra espiritualmente morto. Perdeu a comunhão com o Senhor e não tem mais o prazer nas coisas espirituais. É grave. Ele não tem mais o entusiasmo de estar na casa do Senhor, não tem mais o entusiasmo de ler a Bíblia, não tem mais o entusiasmo de cantar, de louvar, de adorar, não tem mais o entusiasmo de estar na presença de Deus. Esse é o sintoma, essas são as sequelas da murmuração. Que grave, não é? Que lição esta? O subtópico 3 do ponto 3 diz que fala sobre os males da murmuração. Nosso Senhor disse que o reino dividido contra si mesmo é devastado e não subsistirá. O murmurador traz mal para ele fisicamente, emocionalmente, psiquicamente, espiritualmente, traz mal para a sua comunidade, corre o risco de perder a comunhão com Deus e ainda de dividir, de separar, de apartar o reino de Deus aqui na terra. Como eu disse, lá em Israel, apenas alguns começaram a murmuração e contaminou toda a nação. E na igreja não é diferente. Começa com 1, 2, 3, espalha e provoca, às vezes, uma possível divisão daquela que é representante do reino de Deus aqui na terra, como vimos nas lições do trimestre passado. A igreja é a representante do reino de Deus na terra. E dividi-la por uma murmuração, o preço é alto. O preço é muito alto. Quem se entrega a tal prática acaba atraindo outros pecados para a sua vida.
Ou seja, se eu murmuro, eu já perdi a fé. Eu já perdi a comunhão com Deus. Então, automaticamente, um abismo chama o outro. Não tem como. Aí, outros pecados como idolatria, rebelião, adultério, blasfêmia contra Deus. Olha, blasfêmia contra Deus. Qual o pecado que a Bíblia fala que é imperdoável? Você sabe. Pois bem, concluímos mais uma lição, a lição número 7, e que nós possamos evitar o mal da murmuração em nossas casas, igrejas e em qualquer lugar que nos relacionemos com o próximo. Que Deus te abençoe e a você, professor, a você, professora, tenha uma abençoadíssima aula. Até a próxima edição.